foram umas indicações muito importantes, eu acho, para o cinema brasileiro. Acho que o Agente Secreto ele igualou o recorde de Cidade de Deus, com 4 indicações ao Oscar, e o Agente Secreto pegou melhor filme principal, pelo segundo ano consecutivo, né? A gente pegou Ainda Estou Aqui também ano passado, filme internacional, ator com Wagner Moura, e agora numa categoria nova que surgiu, que é direção de elenco. Então, foi muito bacana. A gente quase achou aí nessa reta final que poderia ter vindo uma direção e roteiro, mas acabou não vindo. A nossa, infelizmente, os outros que a gente estava na shortlist, Amarela não foi indicado, com curta live action. Não tivemos a Petra Costa em melhor documentário, com Apocalipse nos Trópicos, mas tivemos o Adolfo Veloso, que é o fotógrafo do filme Sonhos de Trem da Netflix, que foi indicado. Então a gente teve aí indicações de 5 brasileiros e também tivemos uma esnobada do Afonso Gonçalves, que é o montador de Hamnet. A gente achou que Hamnet ia receber uma indicação de montagem, mas acabou não recebendo. Mas de um modo geral, assim, para o cinema brasileiro é muito bacana ver, porque são 2 anos seguidos, tendo uma visibilidade muito incrível. A gente é o terceiro filme de língua não inglesa que tem indicações em filme na categoria principal em 2 anos seguidos. Teve a Suécia nos anos 70, teve a França agora em 2023 e 2024, com Anatomia de uma Queda e Emília Pérez, e agora a gente teve o Brasil. Então, assim, é uma vitória, uma vitória. É bem interessante a gente ver um pouco da repercussão do Agente Secreto fora do Brasil, porque eu tenho um pouquinho a sensação de que acho que os gringos gostaram mais do que a gente. Eu gostei bastante do filme. Assim, não tô falando que a gente não gostou do filme, tem muita gente que gostou, mas tem muitas pessoas que não gostaram muito do filme, mas lá fora tá repercutindo muito bem. Isso a gente já tá vendo desde o Festival de Cannes, desde maio do ano passado, que ganhou o prêmio de direção para o Cléber Mendonça Filho e de ator para o Wagner Moura. Então, desde lá a gente consegue ver uma repercussão muito boa. E o Agente Secreto venceu também os prêmios principais da crítica nos Estados Unidos, que também ajudou a dar uma alavancada, e também os principais prêmios, né, que antes do Oscar a gente ganhou o Globo de Ouro e também ganhamos o Critics' Choice. Mas é interessante, porque é um filme muito brasileiro, né, é um filme muito brasileiro, que acho que despertou o interesse nas pessoas de querer pesquisar mais um pouco sobre a nossa história, um pouco sobre a própria ditadura, que nem é tão falada dentro do filme, mas é um ponto central também. Então, eu acho que para uma janela gringa, assim, meio que de vitrine, assim, foi um filme que repercutiu muito bem, assim. Vai haver comparações sempre, né, de qualquer filme, principalmente de filmes que estão concorrendo a Oscar, e ainda mais a gente já não tinha filme sendo indicado ao Oscar há muito tempo, então agora com em 2 anos seguidos vai haver essa comparação, é normal. São filmes que têm um tema muito parecido, né, que é sobre a ditadura militar, mas são filmes completamente diferentes, assim, filmes muito diferentes. E são filmes que tiveram distribuições diferentes, que tiveram produções diferentes. O Ainda Estou Aqui teve a estreia em Veneza, que é o festival que acontece em setembro, então um festival que já acontece mais no final do ano, e teve uma boa repercussão lá. E aí veio para cá, que teve um grande estouro, só que era uma produção muito brasileira, uma produção 100% brasileira. Então, era mais difícil para a gente chegar onde a gente chegou, a gente teve que batalhar muito mais. Então, a Sony Classics, que foi a distribuidora do Ainda Estou Aqui lá fora, lançou o filme tarde, então tiveram algumas coisas. A Fernanda Torres, ela não é conhecida lá fora. Ela ganhou uma vez melhor atriz em Cannes, mas há muito tempo atrás, nos anos 80. Então, assim, é outra. São produções completamente diferentes. O Wagner Moura, por mais que seja um brasileiro que a gente conheça muito aqui, ele já é consagrado lá fora. Ele fez o Narcos, ele fez o Pablo Escobar, da Netflix, que foi indicado, inclusive, a Globo de Ouro na época. Em 2023, ele estava no filme Guerra Civil, que foi o filme mais rentável da A24. Então, ele está fazendo série na Apple TV. Então, ele já é um cara renomado, ele já é do SEG também. Então, ele já é do Sindicato dos Atores. Então, o caminho é muito diferente. E o Agente Secreto é uma produção não só brasileira, tem produção francesa, alemã e também holandesa.
Então já dá um amplo nome internacional, e por mais que o Kleber Mendonça Filho também é um cara muito consagrado, principalmente na Europa. É um cara que tem uma relação gigante com a França, com o Festival de Cannes, e o Festival de Cannes dá uma, uma vitrine muito maior do que o Festival de Veneza. Então, estava mais fácil, digamos assim, para a gente conquistar essas coisas. A gente já conseguia prever algumas indicações com mais antecedência do que com Ainda Estou Aqui. O Ainda Estou Aqui foi assim, quando a gente descobriu que ia ser indicado a melhor filme principal, foi um choque. Foi um choque no dia, a gente realmente não esperava. O Oscar, ele sempre, qualquer premiação assim grande, principalmente o Oscar, sempre foi moldado muito por questões de campanhas. Então, todas essas distribuidoras, esses estúdios que estão vendendo o filme, Pegadores, que é da Warner, o mesmo de Uma Batalha Após a Outra, que é hoje o favorito a vencer o prêmio, é da Warner. E a Warner investe milhões e milhões para fazer campanhas relacionadas a isso. A gente, óbvio, a gente tem filmes maravilhosos que foram indicados, a gente tem filmes que eu particularmente não gosto tanto que foram indicados, em todos os anos. Tem filmes vencedores do Oscar de melhor filme que eu acho uma porcaria. Então, a gente nunca pode muito, principalmente falando de arte, assim, tudo que é muito subjetivo, a gente não pode meio que dar a certeza de que o prêmio recebido é sempre o do melhor filme, de fato, ou é sempre só os filmes muito bons que estão sendo indicados. Não, tem, todo ano tem um contexto. Todo ano tem um contexto. Esse ano a gente teve uma lista boa, eu acho. Dentre os 10, e 10 indicados a gente tem desde 2008, 2009, desculpa. Foi quando o Oscar só tinha indicados, só tinha 5 indicações no melhor filme, e aí depois de um boicote de um filme, que era o Batman do Cavaleiro das Trevas, acabaram aumentando para até 10. Então isso dá uma abertura para você ou indicar filmes piores ou para indicar filmes melhores. E nesses últimos anos, depois de vários boicotes, depois de vários protestos, em cima dessas premiações, o Oscar ele está tentando se abrir para essas alas mais internacionais. Então, a gente achou que esse ano a gente ia ter a primeira lista dos 10 indicados tendo 3 filmes internacionais. A gente não teve. A gente teve 2, que foi Agente Secreto e Valor Sentimental. Mas estava tudo se caminhando para ter 3. Então, de formiguinha em formiguinha, as coisas vão se acertando. Falando dos filmes em si, uma coisa que é muito legal, né? Pecadores bateu o recorde de indicações. Com 16 indicações, nenhum filme até hoje bateu esse recorde. Teve esse número de indicações. Esse ano a gente teve uma categoria nova, que é a direção de elenco, mas mesmo se não tivesse essa categoria, o filme teria recebido 15, e também teria batido o recorde. Quem tinha esse recorde antes era La La Land, Titanic e A Malvada, de 50, que foram indicados, tiveram 14 indicações. Então, e é um filme sobre minorias, é um filme que fala muito sobre isso, é um filme de terror. Então, é interessante ver um filme desse, não é um dramalhão daqueles bem cara de Oscar mesmo, recebendo esse número de indicações. Então, assim, aos poucos a gente vai vendo algumas mudanças legais. E os filmes que tiveram o maior número de indicações no Oscar esse ano foram filmes, para mim, muito bons. Que foi Pegadores, Uma Batalha Após a Outra, Marty Supreme, Frankenstein e Hamlet, com 8. São filmes ótimos. Eu acho que é uma lista muito boa. Comparado com a do ano passado, é uma lista muito melhor. Eu não sei agora direito quando é que acaba o dia de votação das pessoas que votam no Oscar, mas é sempre perto, assim, normalmente da premiação, então tem muita coisa para acontecer. Ano passado, no dia que a gente recebeu a indicação ao Oscar, ninguém tinha a ideia de que a gente poderia vencer o Oscar de filme internacional em cima de Emília Pérez. Porque no passado, Emília Pérez foi o filme que mais recebeu indicações do Oscar inteiro. A gente falou, não tem como a gente, com 2 indicações, com 3 indicações, na verdade, receber o prêmio de um filme que está batendo de frente com a gente, que recebeu 10, 11, sei lá. Só que a gente viu todo o boicote que aconteceu, a gente viu todas as polêmicas que o filme entrou. Então, assim, fez com que o jogo virasse.
tem muita coisa para rolar, tem muita as pessoas agora que foram indicadas, tem algumas campanhas que vão aumentar, tem estúdios que vão aumentar o budget de campanha para cima disso. Eu acho que esse ano a gente está num Oscar meio previsível. Eu acho que hoje eu vejo ainda a vitória para uma batalha após a outra, em filme, direção, roteiro adaptado, mas eu acho que assim, tudo pode acontecer. O Timothée Chalamet é o favorito a vencer o Oscar de ator. Só que eu não sei se ele ganha o SAG, que é o Sindicato dos Atores de Hollywood. Se ele não ganhar o SAG, vai começar a abrir um negócio. Então, assim, você meio que vai vendo resultados de outras premiações, porque ainda tem as premiações dos sindicatos. E as premiações dos sindicatos sempre são uma boa vitrine do que vai acontecer no Oscar. Dependendo do que aconteça ali, os caras vão mudando a narrativa das campanhas. Então tem muita coisa para rolar ainda. No nosso caso do Agente Secreto, a gente está brigando com o Valor Sentimental de frente, só que o Valor Sentimental recebeu 9 indicações, a gente recebeu 4. Só que isso aconteceu também no Globo de Ouro. O Valor Sentimental foi indicado muito mais do que a gente, e a gente ganhou o filme internacional. Vai entender, entendeu? Então tudo pode acontecer. Eu acho difícil, porque o Valor Sentimental tá ganhando força, mas ainda assim, não descarto mesmo. A gente tava falando dessa coisa de campanha, né? A campanha começa já há muito tempo, começa lá para setembro, assim. Já começam a fazer coisas. O Pecadores, que é o filme que recebeu mais indicações, é um filme que estreou em março, se eu não me engano. Março, abril. Então, quando o filme que estreia lá no começo do ano, ele precisa meio que jogar ao dobro, assim, para fazer as campanhas, para as pessoas lembrarem, porque vai lançando o filme, as pessoas vão meio que esquecendo. E foi dando certo. E tiveram filmes que foram perdendo essa força. O Wicked, por exemplo, que foi um filme que foi muito indicado no ano passado, não recebeu nenhuma indicação. Zero. A Ariana Grande não foi indicada, a Cynthia Erivo não foi indicada para maquiagem, não foi indicada para figurino, design de produção. Então, eu fiquei até um pouco feliz, assim, porque eu acho o filme muito ruim. Mas você vê como as coisas mudam bastante em relação a isso. Bugônia foi o filme que pegou essa vaga aí de Oscar de melhor filme, foi perdendo lá para novembro e dezembro meio que virou o jogo e foi voltando. Bugônia foi indicada a trilha sonora. Você vai entender por quê? Não. Mas enfim. Então, assim, essas coisas de campanhas, elas são muito de momento. Por isso que é legal, às vezes, a gente acompanhar de mês a mês para ver como é que estão as coisas.